dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, galera? Oitava, presta atenção, vamos brincar hoje um pouquinho? Olha, para começar, temos que fazer uma suave revisão. Por quê? Porque nós vamos fazer uma revisão só um pouquinho curtinha do gênero narrativo. Nosso capítulo é o capítulo 18. Capítulo 18 é da narrativa ficcional ao tema dramático. Vamos lá, o que é narrativa ficcional? A narrativa ficcional, você tem o gênero narrativo. Como assim? Conta história, tem o narrador. E nós sabemos que temos vários tipos de narradores, certo? Tem o narrador personagem, que conta e participa da história. Tem o narrador onisciente, que sabe do psicológico, sabe de tudo, né? Também da história, das personagens. Tem o narrador, quem tá faltando mesmo, hein? Tem narrador onisciente, personagem e isso aí, narrador observador. Que ele conta o quê? Aquilo que é visível aos seus olhos, certo? Então veja, se eu estou falando do gênero narrativo, o gênero narrativo nós temos narradores, há narradores. Aí o que acontece? Nosso capítulo 15, ele já está introduzindo ao gênero dramático, mas para que você possa passar para o dramático, lhe é necessário saber o narrativo. Eu acredito que a galera sabe que toda história, todo texto narrativo tem um enredo, certo? Que é o que vai ser contado. Que tem o ponto auge, né? Que é o clímax, né? Da história. Que é aquilo que indica o caminho para o final da história, certo? Que mais? Tem que ter, você tem que saber que ele tem que ser apresentado, que é mesmo na introdução, que tem introdução, tem o enredo, né, que é o desenvolvimento e tem o final da sua história. Aí quando você está lá na introdução, o que é que eu falo sempre? É necessário que você prenda o leitor. E para prender o leitor, o que você precisa? Descrever o ambiente. Quando você descreve o ambiente, você começa a aprender. Por quê? Você sabe se é uma história urbana que passa na cidade. Você sabe se é uma história rural, que tem cavalos. Você sabe se é um cavalo, boi, tá no mato. Eu gosto dessa parte, de vez em quando fugir para a urbana, rural é muito boa. Tem a cidade, já falei sobre a cidade, o que mais? E olha só, tem os contos, não é? Tem os contos de fadas, tem vários tipos de conto, não tem? Tem as fábulas, aquela fábula da formiguinha é legal, né? Que as formiguinhas trabalham pra caramba, enquanto isso fica alguém lá só brincando, só tocando a historinha, né? A cigarra, né? É a cigarra? Tem certeza? Tô só relembrando matérias antigas, hein? Ou seja, a narrativa, eu tenho vários tipos de história. Eu não tenho um só tipo, vários tipos, certo? Eu falei com vocês, olha só, eu tenho aqui na minha mão um texto que tem gente que gosta, né? Falam muito na sala. Professora, você já leu esse livro? Eu já, mas eu não sou muito fã, não. Então, olha só, olha o livro que tem na minha mão. Esse aqui é um texto narrativo, né? Autor John Green, autor de A Culpa é das Estrelas, Cidade de Papel. É um texto legal. Agora, a história, A Culpa é das Estrelas, ela é dramática, não é? Ela é triste. Aqui, eu gosto dessa aqui. Essa aqui eu vou dizer pra vocês. Olha, aqui ele coloca, o nome deste aqui é Cidade de Papel, do John Green. Na minha opinião, todo mundo tem seu milagre. Por exemplo, muito provavelmente eu nunca vou ser atingido por um raio, nem ganhar um prêmio Nobel, nem ter um câncer terminal de ouvido. Mas se você levar em conta todos os eventos improváveis, é possível que pelo menos um deles vá acontecer como cada um de nós. Eu poderia ter presenciado uma chuva de sapos. Poderia ter me casado com a rainha da Inglaterra ou sobrevivido meses à deriva no mar.
Mas meu milagre foi o seguinte: de todas as casas, em todos os condados da Flórida, eu era vizinho de Margot Ruth Spiegelman. E aí, o que acontece na história? O que poderia acontecer? O que vocês imaginam? O que vocês têm? Vamos lá. Aqui ele coloca o seguinte, para vocês terem uma ideia, eu sempre falo para comprar o livro, não pela capa, né? Você tem que ler aqui atrás e ver o que tem aqui à frente, né? Ele coloca: o adolescente Kent Jacobsen tem uma paixão platônica pela magnífica vizinha e colega da escola, Margot Ruth Spiegelman. Até que em um 5 de maio, que poderia ter sido outro dia qualquer, ela invade sua vida pela janela do seu quarto, com a cara pintada e vestida de ninja, convocando-a a fazer parte de um engenhoso plano de vingança. E ele, é claro, aceita. Assim que a noite de aventuras acaba e um novo dia se inicia, que vai para a escola e então descobre que o paradeiro de sempre enigmática Margot tornou-se um mistério. No entanto, ele logo encontra pistas e começa a segui-las, impelido em direção a um caminho tortuoso. Quanto mais que se aproxima de Margot, mais se distancia da imagem da garota que ele pensava conhecer. Então, veja, é uma narrativa. Tem mistério, olha só a matéria que a gente anda falando. Tem mistério, tem enigmas. Aqui eu tenho um texto enigmático. Será que tem detetive? Será que tem vítima? Lembra da última aula? Como será? É um livro legal, tá? E assim, as letras não são tão pequenas, tem bastante espaço, embora tenha muita folha, o espaço é grande e tem bastante diálogos, ou seja, personagens falam, porque o travessão, ele é uma forma de apresentar um diálogo, representar um diálogo, assim como aspas, certo? São duas pontuações que aparecem muito nos livros, porque vem com aspas. Até para você lembrar do discurso direto, né? O discurso direto, na gramática, ele indica a fala de alguém. E nessa fala de alguém, quando você faz o discurso exato, idêntico ao que a outra pessoa falou, ele é chamado de direto, e você pode colocá-lo entre aspas, caso queira dar continuidade na mesma linha, ou você pode colocar numa linha de baixo, antecedendo, né, começando antes, você coloca lá antecedendo, é que vem antes, travessão e a fala da personagem, certo? Sempre que tem travessão e aspas, você terá a presença de um discurso direto, certo? Então veja, e isso está no gênero narrativo. Por que eu estou falando tanto de narração? Ó, tem enigma, hein? Tem mistério. Esse aqui é maneiro, eu achei por aqui nos meus livros. Eu resolvi, acho que eu vou falar com a galera sobre esse livro. Ó, para quem gostou, A Culpa é das Estrelas, que eu acho muito dramático, certo? Eu acho triste. Esse aqui é Cidades de Papel. Se alguém já leu, depois me conta. Eu vou gostar de saber, tá? Se gostou, se não gostou, eu gostei dele. Aí, veja só. O que acontece? Estou falando do gênero narrativo porque eu estou relembrando a vocês os tipos de narradores. Estou relembrando a vocês a estrutura de um texto narrativo. Para quê? Essa aula vai ficar sempre igual? Não. Porque hoje quero falar sobre o gênero dramático. E a próxima aula também tem gênero dramático. E vai ser uma aula um pouco mais diferenciada dentro de um palco. Né? Se eu estivesse em sala com vocês, eu estaria criando umas esquetes. Seria maravilhoso para trabalho. Mas, como não estou, bem, acho que eu sou esquete, né? Eu tenho que me virar aqui nos 30. Então, vamos lá. Gênero dramático. Como ele aparece? Em prosa ou em versos. Pode? Pode sim. Para representação no palco. Olha o que eu falei. Se eu estivesse na sala, eu trabalharia no palco. Esquetes ficariam maravilhosas.
Ano passado, isso aqui, nossa, esse capítulo e o próximo só tem esquetes. Tenho até hoje gravado no meu computador as esquetes das turmas do ano passado. Então, veja, os diálogos, travessão aspas, pode ser, né? E as ações das personagens são apresentados diretamente ao espectador. Opa, personagem está falando. Você não vai ficar quase lendo nada com aspas nem com travessão, como eu estou falando, a não ser que você esteja ensinando, porque aí você terá que estar com papel, com seu script, para poder saber quem vai falar o quê. Quem é o personagem que fala agora, depois quem vai falar, ele volta, não volta, o que ele tem que fazer? Então, veja, só na hora do script. Por quê? É diferente. O gênero narrativo, você conta a história, você tem os seus narradores. Já no gênero dramático, você representa. Você não fica contando a história, você está lá representando. É bem teatro. Adoro teatro. Então, veja, espectador é quem está assistindo aquilo que você está representando. Depois, espectador no momento da encenação. Acabei de falar. As ações e os conflitos evoluem no tempo. Mas, diferentemente da narrativa, por isso que eu voltei a relembrar a narrativa, o tempo em que transcorrem é o presente, é o aqui e o agora. Olha, hoje eu estou literalmente para ensinar, meu Deus, ensinar, tá? Já que não existe a mediação de um narrador, não tem narrador para falar nada. Simplesmente, tenta imaginar, vocês vão a teatro, eu acho, né? No teatro, quando eu morava no Rio, adorava ir lá para o Teatro da Gávea, porque o que mais tem por lá são salas de teatro. Certa vez eu fui ao teatro com a minha irmã, que também adora teatro, que assim, acabamos de assistir uma sessão. No outro andar, tem uma sessão começando, então tá cedo, dá tempo? Opa, vamos lá assistir? Então nós aproveitávamos. A encenação é diferente. A novela, quando você pensa em uma novela, a novela tem um script. Mas olha, ela também é encenada. A novela não tem alguém contando a história, não tem o narrador. Existem filmes que tem assim, tem uma personagem que fica narrando a história, da introdução da história. Acho que você já deve ter assistido alguns filmes assim, ou um filme que falavam muito comigo, que eu não vou falar o nome agora. Mas vocês vão lembrar. Então, essa personagem, ela fazia o quê? É de série, tá? Essa personagem, ela narra a história. Toda a introdução, a primeira temporada ela narra, a segunda temporada ela narra, a terceira temporada ela também narra, a quarta ela também narra. Agora eu tô esperando a quinta. Quero saber quem vai lembrar. Vocês adoram quando falam de série? Quero saber quem vai escrever depois no e-mail que série estou me referindo. Olha, vamos ver quem vai acertar? Eu vou aguardar em resposta no celular. Então veja, celular não, no e-mail. Aí o que acontece? Essa narradora, ela conta tudo o que vai acontecer. Aquele personagem está triste, ele está pensativo, ele está planejando, aquele personagem está fazendo e, de repente, ela some da história. Por que ela some da história? Porque ela é uma personagem e ela também é narradora e personagem. Ih, já dei cola, hein? Ela é narradora e ela é personagem. Então, o que acontece? Ela vai contando toda a história. Há determinados momentos que a série, não vou dizer que eu gosto de ação, vocês sabem, né? Essa série tem uma linha de raciocínio muito boa, sabe? E nisto, ela vai e ela volta. Ela é personagem e em determinado momento está recomeçando o próximo capítulo e ela volta com a sua voz, narrando de certa forma o que está começando no próximo episódio. Será que alguém já adivinhou qual é? Quero ver a resposta. Eu vou deixar na plataforma o meu telefone de WhatsApp. E depois vocês formem um grupo para nós podermos falar. Quero saber quem vai ser o primeiro a acertar qual é a série que eu estou falando.
Vamos lá? Eu vou esperar, hein? Vou botar meu telefone do Zap, cria um grupo lá de redação, nono ano, e vocês poderão também tirar dúvidas comigo. Até porque eu quero que vocês me enviem os trabalhos, que depois eu vou falar. E pode ser que esse trabalho esteja voltado ao gênero dramático. Ó, que legal! Então, veja só. Ela é uma narradora personagem. E essa série é maneira pra caramba. Mediação de um narrador. Tem nela. Mas veja, no gênero dramático não tem mediação de narrador. Olha só. Estou toda hora brincando com os dois. Dramático e narrativo. Quando você pensa no dramático, a culpa é das estrelas. É um drama. Não tem ninguém contando a história. O filme, né? Vamos lá. Pode ser encenado. Romeu e Julieta. Tem narrador? Alguém sabe? Coloca depois pra mim também. Quero saber. Porque, vem cá. Romeu e Julieta também tem no teatro, não tem? Vamos pensar. Olha, já falei da série. Já estou falando de Romeu e Julieta. E eu quero saber quem vai me responder. Aí, vamos lá. Eu chamei a atenção aqui que no gênero dramático não há narrador. É o diálogo entre as personagens, que revela o desenrolar dos fatos. Mas veja, do jeito que eu estou colocando aqui o gênero dramático, fica subentendido que o gênero dramático ele está preso à encenação. Depende do ponto de vista. Sabe por quê? No livro de vocês, lá na página 38, tem um texto que eu gosto muito. Os alunos do ano passado, quando eu fiz a leitura, até hoje lembram. E o que acontece? É um poema, é um texto escrito em estrofes. Olha só, não está encenando. Isso aqui vai cair muito melhor no próximo capítulo. Então, é um texto longo, com muitas estrofes. Estrofes com poucos versos. Vocês sabem que estrofe é composta por versos. E que o texto em prosa é aquele texto paragrafado, com parágrafo, certo? Então, no texto Casa do Vestido, é esse aqui. Para vocês não ficarem olhando para cá toda hora, ó, tem que encenar, né? Eu vou ler o texto e peguei aqui um vestido para fazer de conta que ele é o vestido da história, certo? Assim vocês vão prestar atenção no vestido e no que eu estou falando. No caso, eu vou estar, de certa forma, encenando sobre o vestido. É claro que não é esse, né? Isso aqui é só para dar uma ideia, para vocês não ficarem pensando no papel. Só me ouçam, que eu vou ler para vocês o poema e faz de conta que esse é o vestido. Se bem que o meu vestido está mais bonito que esse aqui. Olha lá. Casa do Vestido. Veja, quando vocês olharem para sua apostila, vocês verão que são estrofes com 2 versos somente. E ainda vou além. São nada mais, nada menos que 75 estrofes. Diferente, né? Então, olha só. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Tem prego. Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando, nossa mãe? Era nossa conhecida? Minhas filhas, boca presa, vosso pai vem chegando. Nossa mãe, dizei depressa, que vestido é esse vestido? Minhas filhas, mas o corpo ficou frio e não veste. O vestido nesse prego está morto, sossegado. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda, esse segredo. Minhas filhas, escutai, palavras de minha boca. Era uma dona de longe. Vosso pai enamorou-se e ficou tão transtornado, se perdeu tanto de nós, se afastou de toda a vida, se fechou, se devorou. Chorou no prato de carne, bebeu, brigou, me bateu. Me deixou com vosso berço, foi para a dona de longe.
Mas a dona não ligou. Em vão, o pai implorou. Dava apólice, fazenda, dava carro, dava ouro. Beberia seu sobejo, lamberia seu sapato. Mas a dona nem ligou. Então vosso pai, irado, me pediu que lhe pedisse a essa dona tão perversa que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Perversa não. Nossa mãe, por que chorais? Nosso lenço vos cedemos. Minhas filhas, vosso pai, chega ao pátio, disfarcemos. Nossa mãe, não escutamos pisar de pé no degrau. Minhas filhas, procurei aquela mulher do demo. E lhe roguei que aplacasse do meu marido à vontade. Eu não amo teu marido, me falou ela se rindo, mas posso ficar com ele se a senhora fizer gosto. Só para lhe satisfazer? Não por mim, não quero homem. Olhei para vosso pai, os olhos dele pediam. Olhei para a dona ruim, os olhos dela gozavam. O seu vestido de renda no colo muito devassado, mas mostrava que escondia as partes da pecadora. Eu fiz pelo meu sinal, me curvei, disse sim. Saí pensando na morte, mas a morte não chegava. Andei pelas 5 ruas, passei ponte, passei rio, visitei vossos parentes, não comia, não falava. Tive uma febre terçã, mas a morte não chegava. Fiquei fora de perigo, fiquei de cabeça branca. Perdi meus dentes, meus olhos, costurei, lavei, fiz doce. Minhas mãos se escalavraram, meus anéis se dispersaram. Minha corrente de ouro pagou conta de farmácia. Vosso pai sumiu no mundo, o mundo é grande e pequeno. Um dia, a dona soberba me aparece já sem nada, pobre, desfeita, mofina, com sua trouxa na mão. Dona, me disse baixinho, não te dou vosso marido, que não sei onde ele anda, mas te dou esse vestido. Última peça de luxo, que guardei como lembrança da maior humilhação. Eu não tinha amor por ele. Ao depois, amor pegou. Mas então ele, enjoado, confessou que só gostava de mim como eu era dantes. Me joguei às suas plantas. Fiz toda sorte de tempo. No chão, rocei minha cara. Me puxei pelos cabelos. Me lancei na correnteza. Me cortei de canivete. Me atirei no sumidouro. Bebi fel e gasolina. Rezei 200 novenas. Dona, de nada valeu. Vosso marido sumiu. Aqui trago minha roupa, que recorda meu mal feito, de ofender dona casada, pisando no seu orgulho. Recebi esse vestido e me dai vosso perdão. Recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Olhei para a cara dela, que dos olhos cintilantes, que de graça de sorriso, que de colo de camélia, que de aquela cinturinha delgada como jeitosa, que de pezinhos calçados com sandálias de cetim. Olhei muito para ela, boca não disse nada, não disse palavra. Peguei o vestido, pus nesse prego da parede. Ela se foi de mansinho, e já na ponta da estrada, vosso pai aparecia, olhou para mim em silêncio. Mal reparou no vestido e disse apenas: mulher, põe mais um prato na mesa. Eu fiz. Ele se assentou. Comeu, limpou o suor. Era sempre o mesmo homem. Comia feito meio de lado e nem estava mais velho. O barulho da comida
na boca me acalentava, me dava uma grande paz, um sentimento esquisito de que tudo foi um sonho. Vestido? Não há, nem nada. Minhas filhas, eis que ouço o vosso pai subindo a escada. Então, galera, veja só. Esse texto que está na sua apostila, começa na 38, na 39 e uma parte da 40, é um texto que está em forma ainda de poesia. São estrofes curtas, com 2 versos. No entanto, ele traz o drama de uma mulher. Uma mulher que sofreu com o marido que, estou contando aqui, falando a interpretação do texto, tá? Que buscou uma outra mulher mais jovem, com cintura afinada, delgada, que depois que a cintura não ficou mais de tal forma, ele se desfez. Se você parar para prestar atenção no texto, o vestido era o que ela tinha de rico, né? Porque lembrava riqueza para ela, lembrava a atenção que aquele homem que ela não disse que amava, mas depois acabou amando, mas ele era casado. Ela se meteu com uma pessoa casada, tá aqui no texto, certo? E veja aqui embaixo, ele também fala no texto que ela apanhava do marido. É um texto triste. É o drama de uma mulher que foi traída e que ficou com o vestido ali, de certa forma, mostrando a traição do marido dela. Então, veja, ela disse que ela não comia, não falava, teve febre, terçã, mas a morte não chegava. Saiu pensando na morte, mas a morte não chegava. Andou pelas 5 ruas, passei ponte, passei rio, visitei vossos parentes, não comia, não falava. E por várias vezes ela coloca aqui, mas a morte não chegava. Então veja só, tem um drama. Quando você pensa em drama, você tem uma tristeza. E aqui veja, eu falei com vocês do discurso direto. O discurso indireto livre, vocês já devem ter visto, é aquele que não vem para você a pontuação da aspas que tem no discurso direto e do travessão que tem no discurso também direto. Cabe ao leitor entender quem é que está falando. Se vocês pararem para analisar com calma em suas casas, vocês verão que começa falando nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Então veja, você já sabe que a filha está falando com a mãe? Não. Mais à frente, no início você pensará que é uma filha. Porém, mais à frente, não é somente uma filha. Ela coloca que tem mais, são mais. Minhas filhas, lá na 9ª estrofe, minhas filhas, ela não diz quantas são, mas está no plural. Minhas filhas, escutai palavras de minha boca. Então veja, aqui tem discurso indireto livre, aqui tem a introdução do gênero dramático, aqui tem um texto que, para aqueles alunos que entendem que o gênero dramático está simplesmente preso à encenação, é a introdução, porque existe gênero dramático que você encontra em textos diferentes, mas os alunos que gostam de decorar, que não gostam de interpretar, pensaram que não, tem que ser encenado. Claro, o encenado é mais fácil, você acerta. Mas, quando você não tem o encenado, você tem que descobrir. Por eu já conhecer o texto, eu consigo diferenciar quem está falando. Mas para vocês, se eu estivesse em sala e pedisse que fizessem as leituras, de repente refariam algumas partes por perceber que quem está falando não é a mesma pessoa. Ora é a mãe, ora é a filha, depois aparece mais uma filha, certo? E ainda tem a hora que o marido também está chegando, lá no final. Ela coloca lá no número 70, na estrofe 70, comeu, limpou. Ele ainda coloca aqui, mulher, coloca com 2 pontos, tá? Lá no final
da estrofe 68, mal reparou no vestido e disse apenas, 2 pontos, nada de aspas, nada de travessão. Mulher, vírgula, põe mais um prato na mesa. Agora é a voz do marido. E ela coloca, eu fiz, ele se assentou. Então, veja, tem aqui pessoas falando e o discurso indireto livre se faz presente, assim como o drama, a história triste também está presente, certo? Olha, na próxima aula eu vou brincar com uma forma, vamos brincar, uma forma diferente falando sobre o gênero dramático. Por quê? Este capítulo, agora eu vou tirar esse vestido daqui, porque esse vestido, a história, me lembra aquilo que não gosto da história. É uma história triste. Não sou muito fã de história triste, certo? Aí, veja bem, lá no nosso capítulo, ele coloca, que é o capítulo 18, certo? Ele aqui também coloca sobre uma carta, olha só. E ele pede para fazer a leitura do texto que acabei de ler para vocês. Aqui na página 55, ele faz uma leitura do texto de Luiz Fernando Veríssimo para vocês responderem as questões. Vem assim, a carta. Esta outra história é dos namorados, ele chamado Haroldo e ela, por coincidência, Marta. Os dois brigaram feio e Marta escreveu uma carta para Haroldo, rompendo definitivamente o namoro e ainda dizendo uma verdade que ele precisava ouvir. Ou, no caso, ler. Mas Marta se arrependeu do que tinha escrito e no dia seguinte fez plantão na calçada em frente ao edifício de Haroldo, esperando o carteiro. Precisava interceptar a carta de qualquer jeito. Quando o carteiro apareceu, Marta fingiu que estava chegando ao edifício e perguntou. Sabia bem, para vocês fazerem. Capítulo inteiro, 18, e me mandar a foto. Sempre que começamos um capítulo e termino, eu quero receber a foto pelo e-mail, hein? Alguma coisa para o 702? Eu levo. Mas não tinha nada para o 702. No dia seguinte tinha, mas não a carta da Marta. No terceiro dia, o carteiro desconfiou, hesitou em entregar a correspondência a Marta, que foi obrigada a fazer uma encenação dramática. Vamos começar? Uma encenação dramática. Não era do 702, era a autora de uma carta para o 702 e queria a carta de volta. Precisava daquela carta. Era importantíssimo ter aquela carta. Não podia dizer porquê. Afinal, a carta era dela mesma, devia ter o direito de recuperá-la quando quisesse. O carteiro disse que o que ela estava querendo fazer era crime federal, mas mesmo assim olhou os envelopes do 702 para ver se entre eles estava a carta. Não estava. No dia seguinte, quando Marta ficou sabendo que o carteiro se chamava Gessé, e apesar de tão jovem já era viúvo, além de colorado, também não. No outro dia, também não. E o carteiro convidou Marta para, quem sabe, um chope. Na manhã, depois do chope, a carta ainda não tinha chegado e Marta e Gessé combinaram de ver Titanic juntos. No dia seguinte, nem sinal da carta. Gessé perguntou se Marta não queria conhecer sua casa. Era uma casa pobre, morava com a mãe, mas se ela não se importasse, Marta disse que ia pensar. No dia seguinte, chegou a carta. Gessé deu a carta a Marta. Ela ficou olhando o envelope por um longo minuto. Depois, a devolveu ao carteiro e disse, entrega. E diante do espanto de Gessé, explicou que só queria ver se tinha posto o endereço certo. Então, veja, aqui nesse trabalho, vocês vão fazer, ó que lindo. A encenação vocês tentam imaginar, né? Não, eu quero a carta, não, me dá isso aqui. Tenta imaginar quando eu pego uma folhinha, um papel na sala e ela pegou, né? Certo? Dá pra lembrar? E quando só vai entregar no final da aula, coloca lá, só no final da aula. Coloca em cima da mesa, se é o celular, final da aula. Ela pegou. Cara, ela vai pegar teu celular. Olha só. Olha,
A Valéria tá chegando, guarda a folha, guarda a folha. Não é assim? Então, aí vocês tentam imaginar como é, né? E quer saber quem narra essa história. Ó, que legal. No início do texto, o narrador, tem narrador, hein? Informa que esta outra história é de 2 namorados, ele chamado Haroldo e ela, por coincidência, Marta. Você concorda com essa afirmação do narrador? O que vocês acham, gente? Concorda ou não concorda? Ó, um trabalho fácil, porque aqui está trabalhando a parte narrativa, introduzindo a parte do gênero dramático. Vocês vão ver que lá na frente vocês terão que fazer uma leitura sobre esse texto do gênero dramático. Já fiz. De certa forma, já interpretei para vocês. Então, vai ficar fácil para vocês conseguirem fazer todos os trabalhos. Entenderam bem como é o gênero dramático? Aqui eu estou em prosa. Ou em versos. Olha lá, a casa, a do vestido, o texto lá do vestido, né? Caso de vestido. Caso do vestido. Ele aqui está em verso. Como coloquei para vocês, não são poucas estrofes, são só 75. Que é nada, 75. Aí você pensa, 75, quantos versos são? Se cada estrofe tem 2 versos, 75 vezes 2, quanto é que dá? 150. É isso? Acho que é, né? Então, veja, o tempo, ele foi colocado. Como foi transcorrido, ela foi contando como se fosse o presente. O mesmo aconteceu com a história aqui encenada, entre aspas, né, da Marta e o Jessé. Foi um tempo cronológico. Foi a carta enviada, ela escreveu, falou do namorado, ela escreveu uma carta, ela enviou uma carta, e a ordem cronológica foi seguindo, até que depois que ela conheceu o carteiro, Jessé começaram a conversar, ela não quis mais saber, tchau para o namorado dela e foi, certo? Então, olha só, galera, vou colocar lá para vocês na plataforma o meu telefone, façam um grupo de redação para poder falar com vocês tirarem dúvidas. Quero fotos de todas as tarefas, certo? Realizadas na apostila, porque eu vou pontuar de forma diferenciada quem fez o trabalho e me enviou foto, porque eu estou anotando quem envia, certo? Então, você tem uma pontuação específica. O trabalho, vamos lá. Eu vou montar esse trabalho do gênero dramático para o 2º bimestre. Quem sabe não estaremos de volta já de novo, né? Tomara, mas a pandemia tem que estar bem longe, né? Então, veja, sabe aquele trabalho que eu passei para vocês? Um resumo com relação àquele aulão que eu coloquei sobre blog, poesia, falei do jornal, narradores. Lembram dessa aula? Ela tá lá na plataforma, acho que vocês podem acessar ainda, não é? Se quiserem assistir de novo. Eu não sei se pode, mas de qualquer forma, quem assistiu, eu quero. Eu sei que alguns já me enviaram. E eu até coloquei erros que vocês colocaram aqui. Eu coloquei aqui em cima exatamente aquele o que eu falei que é o, dá um salto. Uau, o quê? Certo? O que? Você tem que saltar, né? É separado, não é junto. Aí o que acontece? Eu quero esse trabalho manuscrito, caneta preta. Eu quero cabeçalho, nome do aluno, turma, 8º A, 8º B. Qual é a sua turma? Eu quero que você faça um resumo das aulas que vocês assistiram. E vocês irão dizer qual a parte que aprenderam mais. Eu quero que seja, você vai fazer um resumo das aulas, matéria, conteúdo. Mas, feito o material, conteúdo, eu quero a parte, uma redação suave, com caneta, é claro. Não precisa do título, tá? Vocês estão livres do título. Vocês irão fazer uma redação pequena, dizendo sobre o que vocês gostaram mais de cada aula que vocês assistiram do livro 1, certo? E eu quero que vocês relatem algo que vocês viram no vídeo que gostaram mais. Ou seja, eu quero saber quem está assistindo a aula. Entendido? Não quero só o resumo. Não, eu quero saber se você está vendo
E eu quero saber o que você está achando da aula, qual foi a parte que você mais gostou, qual foi a parte que de repente você ficou na dúvida e quando foi a videoaula e tirou essa dúvida, eu quero saber, certo? É isso que vocês vão mandar. É uma redação à parte, com nome, cabeçalho, vem junto. Eu quero a foto no meu e-mail e vocês têm que guardar todo o seu material escrito à parte, todos os textos, tudo. Mesmo que eu esteja vendo no e-mail, porque, sabe, na volta eu vou vistar todos eles. Eu sei que eu vou ter muito trabalho, mas eu vou vistar todos eles, certo? Não percam nenhuma redação. Os trabalhos no caderno, eu quero o quadro de vocês. Eu não faço quadro? Pois é, eu quero as aulas do quadro todas no seu caderno, no retorno, todas, sem exceção, no caderno. Vale ponto? Com certeza. Tudo vale ponto, certo? E a aula continua. Prepare-se que eu já vou montar o trabalho, já estou montando, arquitetando o trabalho para o segundo bimestre. Mas o do primeiro, eu quero isso. Recapitulando, revisão de todos os conteúdos. Tem uma aula que eu coloquei, todos os conteúdos revisando. E depois, tudo manuscrito, caneta preta, tudo com cabeçalho. Depois vocês vão colocar uma redação à parte dizendo o que mais gostou de cada aula e por quê, o que você aprendeu mais na videoaula ou que de repente tinha dúvida e com a videoaula você aprendeu. E se você teve dúvida, por que você não me perguntou? Então, é para perguntar, tá? Certo, galera? A aula de hoje está terminada. Espero que tenham gostado. Façam suas tarefas, coloquem seu material em dia. E toda aula tem pontuação. Valéria Mesquita tá na área. Como sempre. Saudades de vocês. Até a próxima.